Bom dia, turma! Hoje nós vamos falar sobre média aritmética ou simplesmente média. Média aritmética ponderada ou média ponderada e amplitude total de um conjunto de dados, ok? Vamos começar por média aritmética. Na média aritmética, é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Na página 172 do livro módulo 3, nós temos aqui um gráfico, tá? O gráfico de uma empresa de distribuição de energia elétrica, que disponibiliza um aplicativo para o celular, no qual é possível consultar a fatura do consumo mensal de energia elétrica. Aqui nós podemos observar que tem o histórico de consumo de energia elétrica de uma certa residência nos 6 primeiros meses de 2018, em quilowatts por hora, tá? Aqui nós temos janeiro com 151 quilowatts por hora, fevereiro 138 quilowatts por hora, março 155 kW por hora, abril 160 kW por hora, maio 140 kW por hora e junho 132 kW por hora, ok? Para tirarmos a média aritmética ou simplesmente a média deste consumo de energia elétrica durante esses 6 meses, nós vamos somar cada mês, o consumo de cada mês. Em janeiro, foi 151 kW, em fevereiro, 138 kW por hora, em março, 155 kW por hora, em abril, 160 kW por hora, em maio, 140 kW por hora e em junho, 132 kW por hora. Nós temos aqui 6 meses, não é? Então, nós vamos dividir por 6. Somando o consumo dos meses, durante esses 6 meses, nós temos 880 kW por hora no total desses 6 meses, tá, gente? Agora, nós vamos dividir por 6. Dá uma dízima periódica de 146,6. Ok? Mas vou aproximar aqui para 146 quilowatts por hora. E quilowatts por hora nesse... meu Deus. Quilowatts por hora desses 6 meses, ok? Então, o que nós fizemos? Nós somamos o consumo de cada mês durante 6 meses e dividimos por 6. Por que dividimos por 6? Porque são 6 meses, ok? É igual. Vamos falar sobre a média aritmética ponderada ou média ponderada. É calculada adicionando o produto dos valores pelo respectivo peso e dividindo o resultado pela soma dos pesos. Na página 164, nós temos aqui um quadro, ok? De uma gincana escolar que é formada por 4 etapas. Etapa A, B, C e D, em diferentes níveis de dificuldade. Por isso, cada etapa da gincana tem um peso diferente. Na primeira etapa, o peso é 6. Na segunda etapa, o peso é 4. Na terceira etapa, o peso é 5. E na quarta etapa, o peso é 6. E assim também as pontuações mudam, tá? Na primeira etapa, nós temos aqui
a pontuação da equipe Blue Star, tá? Na primeira etapa tem 1.350 pontos, na etapa B tem 950 pontos, na etapa C 1.200 pontos, na etapa D 1.300 pontos, ok? Então, como que nós vamos calcular a média ponderada? Na média ponderada, nós vamos somar o produto de cada pontuação com o seu peso, tá? A primeira pontuação a pontuação da primeira etapa, da etapa A, foi 1.350, vezes o peso de 6, mais a pontuação da etapa B, que foi 950, vezes o peso 4, mais a pontuação de 1.200, que foi da etapa C, vezes a pontuação o peso de 5, mais a pontuação de 1.300 na etapa D, vezes 5. E vamos dividir por cada peso, pela soma dos pesos. No caso, peso 6 na etapa A, mais o peso 4 na etapa B, mais o peso 5 na etapa C, mais o peso 5 na etapa D. Então, a média ponderada vai ser igual 1.350 vezes 6, que dá 7.800, mais 950 vezes 4, que dá 3.800, mais 1.200 vezes 5, que dá 6.000, mais 1.300 vezes 5, 6.500. Dividido por 6 mais 4, 10, mais 5, 15, mais 5, 10. Então, dividido por 20. Então, agora nós vamos somar cada um desses. Dá 24.400 dividido por 20. Vou tirar aqui, ó, o zerinho, numerador e denominador, tá? Vamos lá. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Vou repetir o zerinho aqui. Então, dá 1.220. A média ponderada da pontuação da equipe Blue Star na gincana da escola. Ok? Vamos falar sobre a amplitude total de um conjunto de dados. Para calcular a amplitude total de um conjunto de dados, devemos efetuar a subtração entre o maior valor e o menor valor. A ter o maior valor menos o menor valor. Então, a amplitude de dados vai ser o maior valor menos o menor valor. Na página 175, nós temos aqui um quadro de jogadores e pontuação, ok? Tem o Eric com 25 pontos, o Paulo com 24 pontos, o Renato com 28 pontos, o Natan com 26 pontos e Renan com 22 pontos. Vamos organizar os dados no quadro em ordem crescente. Crescente do menor para o maior, tá? Nós temos Natan com 22 pontos, nós temos Paulo com 24 pontos, Eric com 25 pontos, Natan com 26 pontos, Renan, que tem 22 pontos, e Renato com 28 pontos, tá?
Para a gente determinar a amplitude total, nós vamos subtrair o menor valor do maior valor do conjunto de dados. Nesse caso, o menor valor é 22 e o maior valor é 28. Então, aqui, o maior valor é 28 pontos, menos o menor valor, que é 22 pontos. Então, a amplitude vai ser 28 menos 22, 6. Então, a amplitude da pontuação dos jogadores é 6. E dependendo da ordem de grandeza dos dados, a amplitude pode não ser a melhor escolha para verificar como os dados estão dispersos, tá? Se a amplitude for um número elevado, for um número alto, então os valores do conjunto de dados estão distribuídos de modo mais disperso em relação às medidas de tendência central. Se a amplitude for um número abaixo, então os valores do conjunto de dados estão próximos uns dos outros e, consequentemente, próximos às medidas de tendência central. Nosso caso é um valor baixo, então nós podemos perceber que os valores do conjunto de dados estão próximos um dos outros, e com isso próximo às medidas de tendência central, ok?